Tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora. Olá, olá meus caros, como é que estamos? Bom sábado a todos. Meus amigos, a banca, né, Sesgran-Rio, ela coloca ali nos tópicos cobráveis em termos de conhecimentos gerais, muitas informações que, na verdade, meus amigos, estão contidos nos tópicos previstos até mesmo sobre administração geral, né? Aparece lá questões principalmente sobre desenvolvimento sustentável, os detalhes, as questões e as pendências ambientais. Para isso, então, gente, já que a gente está nessa parte, né, já estamos na reta final para a prova, bora resolver questões. Com isso, a gente vai aproveitar para ver o jeitão que a banca pede, retomar alguns conhecimentos e alguns apontamentos necessários. Olha lá. Então, do caderno de questões, que eu vou disponibilizar para vocês aqui ao final, eu estou colocando aqui, eu vou começar pela questão de número 8, tá? Por quê? Porque as outras são questões ainda inéditas e eu prefiro começar por aquelas que já foram das últimas provas e depois a gente avança para as mais próximas, digamos assim, para as mais recentes. E aqui está lá, meus amigos, olha só, Sesgran-Rio 2023, Conhecimentos Gerais. A ONU, Organização das Nações Unidas, lançou um conjunto de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que são simbolizados na imagem abaixo. E aqui está a imagem, né? Amigos, primeiro grande ponto, desenvolvimento sustentável. Qual é a premissa, qual é a ideia básica sobre desenvolvimento sustentável mesmo? A ideia básica, meus caros, é promover o desenvolvimento hoje sem comprometer a viabilidade de vida, desenvolvimento, qualidade de vida das gerações futuras. Ou seja, desenvolve hoje sem comprometer as próximas gerações. Essa é a ideia central sobre desenvolvimento sustentável. E aí nós temos todas as bandeirolinhas, como se fosse, né, uma decoração de São João, aqui, que a ONU inventou. Então tá lá, né, erradicação da pobreza, fome, não sei o quê. Beleza, vamos lá. Considerando-se a imagem acima, verifica-se que conceito de desenvolvimento sustentável se refere ao que, senhores? Vamos ver? Letra A, processo integrado de mudança de práticas econômicas, políticas e sociais, em que a exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis, o direcionamento de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais buscam atender às premências, acredito que sejam as premissas, né? As premências mesmo, as premências e as aspirações humanas atuais. Olha lá, agora vem a parte importante, hein? Sem, contudo, ignorar as necessidades das gerações futuras. Então, meus amigos, a letra A já está trazendo o cerne, o elemento central de o que seja desenvolvimento sustentável. Agora veja a maldade da banca Sesgran-Rio, né? Eles colocaram
no meio de toda a orientação, de toda a narrativa, perdão, informações, dados, palavras chiques, né, para tirar a sua atenção. O ponto básico está aqui: atender às necessidades das gerações atuais sem prejudicar as necessidades das gerações futuras. Isso é o conceito de desenvolvimento sustentável, meus caros. Essa é a ideia. Isso é desenvolvimento sustentável, né? Vamos ver por que as outras estão erradas. Interdição total e restrita e absoluta da exploração dos recursos naturais não renováveis? Claro que não, né? Porque a geração atual não pode perecer para preservar a geração futura que ainda não chegou. Se houvesse a interdição total de exploração de recursos naturais não renováveis, isso implicaria em penalizar e promover o perecimento da geração atual, pensando em preservar as gerações futuras que ainda não chegaram. Não faria qualquer sentido. Letra C, orientação vaga e imprecisa? Não, já pode parar por aí, né? As diretrizes de desenvolvimento sustentável, de ESG, Environment, Social and Governance, né? ESG, são muito bem precisas. Então a letra C já está furada de cara. Letra D, estratégia ideológica que prioriza a conservação do meio ambiente, relegando a um lugar depreciativo o progresso e inovação tecnológicos? Claro que não, né, gente? Vimos que não é nada disso. Então, desenvolvimento sustentável é atender às necessidades atuais sem comprometer a viabilidade do atendimento das necessidades das gerações futuras. Cadê o erro da letra E? Iniciativa que, apesar de meritória, se revelou nos últimos anos inviável do ponto de vista econômico, por exigir investimentos econômicos vultosos. Não, está errado, porque tudo está sendo feito dentro dos limites, qualidade de adequação de sua viabilidade. Vamos lá, mais uma agora aqui, hein? Vamos ver? Uma pesquisadora realizou uma pesquisa nos acervos de 2 importantes veículos de mídia impressa, Veja e Folha de São Paulo, buscando mensurar a incidência de 2 termos nas matérias e peças publicitárias então veiculadas: ecologia e sustentabilidade. Parte das conclusões de sua investigação podem ser ilustradas pelos 2 gráficos abaixo. Então tá aí, né? Gráficos mostrando questões interessantes, evolução do conceito de sustentabilidade e a repercussão na mídia impressa do país. Né? Interessante, hein? Considerando-se as informações apresentadas acima, constata-se que, meus amigos, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente chama de a falsa aparência de interesse ambiental. Não é? Alguns, principalmente nos meios publicitários, nos meios de imprensa, eles ficam alardeando ideais de economia verde, né, que é a exploração econômica com redução significativa de geração de carbono. Eles ficam pregando ESG, Environmental Social Governance. Eles ficam alardeando tudo isso, quando na verdade eles estão preocupados com interesses apenas de natureza econômica. Então, esse gráfico, esse estudo é mais ou menos nesse sentido. Vamos ver? Então, vamos procurar a alternativa certa. Letra A. Diminuição do uso do termo ecologia e sua progressiva substituição pelo termo sustentabilidade, relacionando-se com uma noção cada vez mais difundida do meio ambiente como algo apartado e independente das ações humanas. Não, não é isso que está expresso nos gráficos e não é isso que está sendo elaborado como formas de pensamento e ideologia de desenvolvimento sustentável. Então a letra A está fora. Letra B. Alta incidência
no ano de 92 em função do evento Rio 92. Sim, foi até aqui, em tese, o maior evento de preservação ambiental até hoje, né? Da palavra ecologia, foi progressivamente perdendo espaço para um entendimento mais integrado de desenvolvimento sustentável. Sim, está acontecendo a migração conceitual. Tá certinho até aí. Sintetizando muitas vezes pela palavra sustentabilidade, exatamente. E que hoje, atualizado na linguagem do mercado financeiro e da gestão corporativa, também é muitas vezes chamado de diretrizes ESG, que significa em inglês Environmental, ou seja, meio ambiente, Social, sociedade, e Governance, governança pública, né? Então a letra B, ela está toda certinha nos moldes da evolução dos pensamentos. A gente não precisaria sequer, meus amigos, analisar os gráficos. Bastaria a gente analisar as alternativas. Você já viu que a primeira está totalmente furada, a segunda está toda ela conceitualmente correta. Olha lá, letra C. Veja, sempre priorizou a temática da economia verde. Economia verde é aquilo que nós já falamos, né? São ideais, programas e propostas de exploração econômica com a redução de geração de carbono, tá? De maneira que a incidência de ambos os termos em seu acervo, em números absolutos, é muito maior do que a incidência dos mesmos termos no acervo da Folha de São Paulo. Aqui você teria que dar uma olhadinha rápida no gráfico e você ia ver que é exatamente o oposto. Então, isso que eu estou falando não é perceptível através dos gráficos. É só uma análise de números, tá? Então, era bem bobinha a alternativa C e fácil de descartar. Letra D. Uso decrescente do termo ecologia está forçosamente associado à depreciação da agenda sustentável? Não. É justamente o contrário. Para-se de falar em ecologia para atrelar o meio ambiente ao desenvolvimento e atendimento das necessidades da sociedade em geral. Então tá errado. Letra E. Declínio do uso de ambos os termos nas matérias da Folha de São Paulo, como fica claro no gráfico. A esquerda aponta para o rechaço que a opinião pública hoje tem em relação ao tema de desenvolvimento sustentável? Não, né, gente? Isso não está expresso nos gráficos, isso não é um elemento. Sesgran-Hill. Vamos lá, mais uma! A energia e a geopolítica sempre caminharam conjuntamente e certamente nunca houve um momento histórico em que a energia não fosse vista de um ponto de vista estratégico. Sim, né, gente? A chamada matriz energética de um país é o elemento central de seu desenvolvimento e sua existência, né? Tanto que quando ocorre uma guerra, quais são sempre os primeiros alvos que são atacados em um país? Geradores de energia, fontes de energia, né? É impossível não ver que há uma crise de energia em curso quando se observa o aumento do consumo global de energia, as necessidades de energia de uma população de mais de 7 bilhões de pessoas e as mudanças climáticas. Na verdade, essa crise está relacionada à maneira insustentável que a energia tem sido usada há mais de um século. Certo, é exatamente isso, né? Há mais de um século. Alterar a forma como a energia é utilizada pode contribuir para a redefinição da geopolítica mundial, considerando que a promoção de fontes alternativas de energia pode promover um investimento e afetar os investimentos já realizados, os quais são responsáveis por mover as rodas da economia global. Até aí tudo certinho, belíssimo texto. Considerando o texto acima, né, sobre a questão energética em seu contexto global, qual dessas alternativas está correta? Vamos ver? Letra A. É tema caro ao debate sobre sustentabilidade, tanto que a Agenda 2030 prevê reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo
energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas. Veja, meus amigos, para quem não conhece, a Agenda 2030 é uma agenda de mudança, de compromisso de mudança global de todas as nações que aderiram ao programa e que são, na sua quase totalidade, as nações membros da Organização das Nações Unidas, no qual se comprometeram a promover a redução de emissão de carbono nos índices estabelecidos nas diretrizes até 2030. E o meio que se pretende fazer isso é exatamente através de pesquisa, tecnologia de energia limpa, incluindo as renováveis, eficiência energética e o uso um pouco mais limpo e racional dos meios fósseis, né, que são o uso do carvão e do petróleo. Então está certinho, é exatamente isso. Agora, cadê o erro das demais? Vamos ver? Letra B, tem que ter um erro aí bom, hein? Vamos ver? Sobre forte influência hoje das diretrizes de desenvolvimento sustentável, estando diretamente relacionada com a geopolítica da energia, de maneira que uma agenda energética global sustentável deve se apoiar em fontes energéticas menos poluentes, como carvão mineral. Não, né, gente? Carvão é altamente poluente, né? Carvão nada mais é do que petróleo na sua forma sólida. Então esquece. Letra B está um absurdo. Letra C. Sempre fez parte do discurso geopolítico, pois não. Não. Começou no final da década de 70 a preocupação ambiental. Até então, não se preocupava em absoluto com o meio ambiente. O meio ambiente era apenas uma fonte de matéria-prima e fonte de energia, ponto final. Né? Então a letra C está errada. Letra D. É uma questão tão importante historicamente, desde a Revolução Industrial? Não, está errado. Desde a Revolução Industrial, eles queriam mais era que o meio ambiente se danasse. Era para queimar combustível fóssil aos borbotões. Então não havia esta preocupação. Letra E. Deve ser encarada por governos e empresas como uma questão estratégica, certo? De maneira que o investimento em fontes de energia não renováveis deve ser prioritário? Não, exatamente o contrário, né? Deve-se priorizar investimento na geração de fontes renováveis. Olha lá. Próximo aqui agora, meus amigos, vamos ver? Transportar e distribuir combustíveis com segurança e buscando respeitar as comunidades locais e o meio ambiente é uma questão bastante atual no que diz respeito tanto à economia internacional quanto à geopolítica global. Por isso, quando em fevereiro de 2022 a Ucrânia foi invadida pela Rússia, o tema do fornecimento de gás natural para a Europa ganhou bastante espaço nas pautas dos jornais, como pode ser exemplificado na imagem abaixo. Não sei se todos vocês sabem disso, mas a Europa depende, a vida na Europa depende do fornecimento de gás da Rússia. Né? Só veja os números. 22%, né, de armazenamento doméstico, 32% gasoduto proveniente da Rússia. Então, meus amigos, a questão é bem alta. 32%, um terço de toda a energia promovida através de gás provém da Rússia. Se a Rússia fechar a torneira no inverno, o povo europeu morre de frio. Simples assim. Congela dentro de casa. Olha lá. Considerando-se as implicações geopolíticas do acesso ao gás natural na Alemanha, conclui-se que, vamos ver? Letra A. A Alemanha, em função de sua longeva política de transição de matriz energética, às vésperas da guerra entre Ucrânia e Rússia,
estava numa posição bastante confortável em relação à antiga potência soviética, uma vez que apenas 11% do fornecimento de gás vinha por gasodutos da Rússia. Gente, isso aqui é uma questão meio óbvia, né? Aqui, ó, Alemanha, 32% gás da Rússia. Então por que o cara escreveu essa alternativa letra A, né? É um absurdo. Totalmente errada. Letra B. O gás natural é uma commodity de baixo valor no mercado internacional. Tá louco? De altíssimo valor no mercado internacional, além de ser um abundante recurso natural na Europa. Não. Europa Ocidental, claro que não. A Alemanha é um exemplo. E esse quadrinho aqui que mostra a dependência alemã do gás russo é idêntico ao mapa de dependência europeu de gás russo, que eu comentei, né? 1/3 da Europa, né? 1/3 de todo o gás consumido na Europa vem da Rússia. Esse é o grande problema deles. Então, bobageira. Letra C. O caso da Alemanha ilustra a dependência mundial de fontes de energia renováveis, como petróleo e gás, não renováveis, né? De energias não renováveis, como petróleo e gás. Sim, indicando que a estabilidade econômica e política internacional permanece suscetível às restrições ao acesso a esses recursos. É isso aí, né? Lamentavelmente, ainda a gente está com olhos no futuro, porém com a nossa vida presa ao passado, lamentavelmente. Então é isso que está acontecendo. Letra C está correta. Vamos ver? Letra D. A saída que a Alemanha encontrou para tornar-se menos dependente do gás russo foi colocar em operação um gasoduto que não passa por território ucraniano, chamado Nord Stream 2, o qual, já em março de 2022, passou a fornecer o combustível para o país de maneira a garantir o aquecimento no inverno europeu. Falso, isso não aconteceu, tanto que esse mapinha aqui, ele é do período, né? Então, quando a gente fala do gás, né, proveniente dos demais meios, eles não chegam nem perto das necessidades, aqui ó, 22 de fevereiro, né, de 2022, nem perto das necessidades europeias, os que são provenientes por outros meios. Então tá errado. E letra E. Militantes ambientais alemães, por ocasião da falta de fornecimento de gás natural em função da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, reivindicaram a sabotagem que inutilizou, em setembro de 2022, o gasoduto Nord Stream 1, que fornece gás natural russo para a Alemanha. Era só o que me faltava, né? Então, é isso aí. Letra C é o que nos interessa. E vamos ver mais uma aqui que dá tempo? Olha lá, né? Sobre o texto abaixo, sobre o papel dos profissionais da comunicação. Vamos ver? Os profissionais da comunicação são os principais meios que promovem mudanças no comportamento da humanidade. Nessa perspectiva, a sociedade exige um profissional cada vez mais informado, qualificado e preparado para atuar com pautas sobre desenvolvimento humano, meio ambiente e sustentabilidade. Os comunicadores desse século têm um papel fundamental a exercer no processo de conscientização e de mobilização para a sustentabilidade. Tudo bem. É um posicionamento, tá certo, né? Vamos dizer que tá certo, tá? Vamos ver? Levando em conta o texto acima e considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que são aqueles desenhinhos, tá? Aqueles desenhinhos que nós vimos há pouco em outra questão, organizados pela ONU, aqueles lá são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sabe aquele quadro com os desenhinhos, a primeira questão que nós fizemos? Então, aquilo lá são as ODS, tá? Então, com base nas ODS, letra A. Focar as pautas ambientais referentes à preservação da fauna e da flora, da vida animal, terrestre e aquática, entendendo que esses tópicos se sobrepõem devido à sua urgência às questões da justiça social do trabalho decente? Não. Quando a gente fala da equalização das necessidades. Equalização das necessidades inclui as necessidades ambientais, justiça social e trabalho, né, aceitável, de trabalho com dignidade humana. Então, letra A só tem bobagem. Letra B.
Atuar em conjunto com os demais profissionais de comunicação no fortalecimento da conscientização sobre o consumo, sobre as vantagens para o meio ambiente do consumismo perdulário, uma vez que esse impulsiona o crescimento econômico a curto prazo. Seria uma delícia se isso fosse verdade, mas isso não é verdade e não é isso que está sendo feito, né? Enquanto a humanidade tiver essa vocação para o consumismo desenfreado dos elementos de mero luxo, mera ostentação, a gente não vai sair do buraco, mas tudo bem, né? Nosso papel aqui não é criticar a sociedade, é acertar a questão. Então, letra B está errada. Letra C, cobrar de forma ética, prioritariamente dos gestores públicos, políticas alinhadas aos princípios que regem os ODS, que são aqueles desenhinhos. Entendendo ser dispensáveis o engajamento e comprometimento da opinião pública? Não, né, gente? Engajamento e comprometimento da opinião pública são os elementos centrais aqui na questão. Ok? Fortalecer o chamado greenwashing. Gente, greenwashing é justamente o contrário. Quem não sabia, quem não conhecia essa expressão, pode anotar aí. Greenwashing é você ter uma falsa pauta, um falso discurso de preocupação ambiental para mascarar intenções meramente econômicas e prejudiciais ao meio ambiente. Então a imprensa não tem que fortalecer o greenwashing, tem que combater o greenwashing. Então só sobrou a letra E, né? Se não for ela, vamos ter que recorrer. Vamos ver aqui. Comunicar e informar de forma ética e integrada sobre meio ambiente e justiça social, pois o jornalismo deve contribuir para a promoção da conscientização dos indivíduos sobre os riscos do consumo inconsciente, do desperdício das riquezas naturais e da desigualdade socioeconômica. Exatamente isso, né? É exatamente esse o nosso tema, o nosso ponto aqui. E com isso, meus amigos, deu para a gente ter uma excelente noção do que a CES Gran Rio está, né, se preocupando, se pautando aqui no ponto sobre conhecimentos gerais. São os temas voltados à globalização, também a viabilidade do desenvolvimento sustentável e as preocupações com o desenvolvimento geral e coletivo das nações, com maior paz, com maior respeito, com maior, né, a viabilidade para as gerações futuras. Então, quando você for fazer sua revisão, dê ênfase a esses pontos, dê ênfase para esses tópicos, porque eles que estão aí, como a gente viu, né, são os pontos que estão estourando para a prova. Valeu, pessoal? Boa, né? Boa. Valeu, pessoal. Bom resto de sábado para todo mundo. Beijos, abraços. Tchau.